I'm so glad that the Lord brought me out. I'm so glad that the Lord brought me out. If it had not been for Jesus, where would I be? I'm so glad that the Lord brought me out. Oh, I've been happy since the Lord brought me out. I've been happy since the Lord brought me out. If it had not been for Jesus, where would I be? I'm so glad since the Lord brought me out. I've been shouting since the Lord brought me out. I've been shouting since the Lord brought me out. If it had not been for Jesus, oh, where would I be? I'm so glad that the Lord brought me out. Glory! Aren't you glad? Aren't you glad? Let's sing it. Aren't you glad that the Lord brought you out? Aren't you glad that the Lord brought you out? If it had not been for Jesus, oh, where would I be? I'm so glad that the Lord brought me out. Oh, I've been singing since the Lord brought me out. I've been singing since the Lord brought me out. If it had not been for Jesus, oh, where would I be? I'm so glad that the Lord brought me out. Aren't you glad of it? Disse, tudo bem ter fé, mas disse, isto não pode. A fé nada pode fazer agora. Vem. O velho homem com o dedo firme olhou para a enfermeira e disse, a senhora está olhando para esse gráfico. Eu estou olhando para uma promessa divina. O menino até mesmo se casou agora. Correto. Ele ficou deitado daquele jeito por cerca de 24 horas deitado e, de repente, aquele coração começou a bater mais rápido. E aí continuou. Vem, quando uma promessa divina é feita, Deus está exclusivamente sob juramento e obrigação de cuidar de quaisquer de suas promessas. E Deus vale não mais do que sua palavra. Se aquela palavra não é eficaz, então Deus não é eficaz. Aquele é Deus. Crê você nisto? É Deus. A Bíblia diz, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E não vale mais do que minha palavra, e você não vale mais do que sua palavra. Se eu tivesse um punhado de trigo que estivesse em minha mão e o colocasse sobre a mesa, ele nunca seria outra coisa a não ser trigo colocado ali. Mas plante aquele trigo no chão e ele produzirá talvez um alqueire de trigo. Vem. Mas o germe da vida está no trigo. Porém, o trigo tem que cair no chão e morrer. Jesus disse, ou Paulo, eu creio, que disse, seu grão de trigo caindo na terra não morrer, permanece só. Está vendo? Então, isto é Deus, sua palavra. E quando aquela palavra se ancora no coração, se eu apenas pudesse fazer você ver isto, quando aquela palavra se ancora ali, isto produzirá exatamente o que ela disse. Ela fará exatamente, é Deus, tem que ser. Mas se você apenas disser, bem, sei que a palavra está ali. Sim, isto é certo. Eles estão somente colocando as mãos sobre você, sim. Ela estará adormecida. Certo, ele não moverá, porque, eu leio a Bíblia, mas até você ancorar aquilo e disser, sim, Senhor, isto é para mim, então algo vai acontecer. Tem que acontecer. Até aquilo é apenas uma palavra escrita. Isto é certo. Mas uma vez estando ancorada, agora Abraão, ele não olhou para seu corpo, disse, está bem, Senhor, nós teremos o bebê. Poderíamos seguir horas com isto, mas não queremos tomar muito tempo. Agora, ele chega ao ponto que o pequeno Isaac nasce, e aqui ele está saindo depois de recebê-lo, e provavelmente Abraão tinha provavelmente 120 anos, talvez a esta altura, uns 115, 20 anos de idade, o pequeno Isaac provavelmente com 15, 18 anos, e Deus disse, agora Abraão, disse, eu quero que você leve este rapaz até a montanha lá em cima e ofereça-o como sacrifício. Agora, após ele tê-lo recebido, lhe prometeu o pai de nação e aqui agora a única semente que ele possuía. Ele disse, leva-o lá em cima e o destrói.
Verifique 2 vezes. Oh, que coisa. Vem. Agora eu sei que você estava velho e você creu em mim, e eu lhe dei este rapaz. E agora você tem uma ideia que agora a promessa será cumprida porque você tem um rapaz. Mas agora quero que você leve o garoto lá em cima e o mate. Vem agora, e se Abraão dissesse, então, Senhor, veja agora, eu quero perguntar-lhe algo. Eu aqui talvez com 120 anos e eu recebi esse rapaz, e a pobre Sara mal consegue sair por aí. Ela está tão velha e ela está toda enrugada e quase totalmente acabada. E aqui estou, um homem idoso, tenho que me apoiar num cajado e andando assim, quase não consigo andar, talvez. E estou tão velho e o rapaz é um jovem aqui. Eu vi o que tu fizeste, mas o que queres tu dizer que tenho que matá-lo? Primeiro, isto dilacerará meu coração. E então, como serei pai das nações e tu vais matá-lo? Mas Abraão não titubeou, disse, sim, Senhor. Ele leva o rapaz, ali vão eles. Ele não sabia como, não era seu dever questionar. Ele obedeceu. A senhora aqui pode dizer, como vão andar? Talvez a senhora esteja aleijada por muito tempo, eu não sei. Talvez outra pessoa diria, bem, o médico me disse que não conseguiria viver, irmão Branham. Eu vou morrer. Não é disso que estamos falando. Essa é a coisa natural, veja. Se você olhar para qualquer coisa dessas, você nunca viverá. Mas você tem que olhar para uma promessa que Deus fez. E esta é a promessa. Veja o que está dentro de você. Isso do lado de fora é pecado. Você sabia disto? Você sabe que seu corpo é pecado? Essa é a razão pela qual não tentamos aperfeiçoar esse corpo. Ele é pecado. Você sabia disto? Ele foi nascido em pecado, formado em iniquidade, veio ao mundo falando mentiras. E aquela alma é da mesma forma até que a alma morra e então nasça novamente de Deus. Então aquela alma não pode morrer. A alma que pecar morrerá, mas aquele que crer em mim tem vida eterna. Então existe uma vida imortal vivendo naquele corpo. Agora isso é como uma corrente vindo do céu, como o âmago do lado de dentro do homem. Agora essa é a parte que é religiosa. Aquilo opera este corpo. Mas antes que este corpo possa alguma vez se tornar perfeito, o Espírito o trará em submissão a Deus. Para formar você, ele lutará todo o tempo constantemente. Paulo disse, nunca conseguiremos mais do que ele. Vem. Paulo disse, quando faço o bem, então o mal está perto de mim. Vejam. E é uma guerra constante, a carne contra o Espírito. E aqui vai você olhando para a carne. O médico disse, e eu creio, veja quão pecaminoso. Então, você não pode servir a Deus. Você tem que colocar de lado os seus sentidos. Deus nunca lhe deu aqueles sentidos para confiar nele com eles. Deus lhe dá seu espírito para confiar em você, confiar nele. Seus sentidos são apenas para entrar em contato. Visão, paladar, tato, olfato e audição. Mas para você mesmo, é aquele espírito que vive em você. E quando esse foi restaurado e o velho homem morreu e o novo homem nasceu novamente, esse é uma parte de Deus. Então você se torna um filho de Deus, um rebento do Criador. Então você pode crer nas coisas impossíveis, porque você é formado do Deus que obra milagres. Você é parte dele. Teria sido natural para mim beber. Meu pai bebia. Seria natural para mim usar tabaco. Meu pai usava. Minha geração antes de mim usou. Alguém disse, por que você nunca fumou nem bebeu? Bem, quando eu era apenas um garoto antes de eu entrar nisto, o Espírito Santo desceu e disse, não faça isso. Aí está a conversão, veja você, no princípio. E mesmo lá atrás, antes daquilo, na manhã que nasci, quando o anjo de Deus se colocou onde eu estava, aquela semente, enquanto estava no chão, foi mudada de carrapicho. Não vê você o que quero dizer? Você compreende o que quero dizer? Então, ali há um espírito, e dali está sua vida imortal. Então, um homem que nasce do Espírito de Deus não comete pecado. Toma-se a Escritura corretamente, então. Se o adorador, uma vez purgado, não tem mais desejo de pecar, ou mais nenhuma consciência dele. No Velho Testamento, o adorador chegava e oferecia seu sacrifício. Voltava com o mesmo desejo de pecar. Mas aqui está, entenda isto. Hebreus diz, quando o adorador, neste caso,
quem colocar suas mãos na cabeça do Filho de Deus e seus pecados são purgados através do poder de santificação de Deus, não há mais desejo ali de pecar. Oh, é ali onde a vida está. Então aquilo faz você um rebento de Jeová. E Satanás não pode me ferir, então, sem ferir meu pai. Você não pode ferir aquela garotinha ali sem me ferir. Eu lhe direi isso. Não pode ferir seus filhos sem feri-lo. E então, ele não deseja que ninguém se perca ou sofra. Mas agora, antes que esta carne aqui, antes que a carne possa ser aperfeiçoada, ela tem que morrer como a alma morreu. Nunca foi a vontade perfeita de Deus que as mulheres e os homens trouxessem filhos na terra. Você sabia disto? Deus fez o homem ele mesmo, tirado do pó da terra, após a queda. Agora eu não discutirei sobre isto, porque vocês sabem que tenho várias opiniões estranhas acerca disto. Mas após a queda, então a mulher trouxe filhos ao mundo. Deus lhe disse, porque tiraste a vida do mundo, terás que trazê-la ao mundo. Veja que tipo de vida era, segundo o sexo, o desejo, carnalmente. Mas então, quando aquele corpo morre e volta à terra, ao pó da terra, então Deus tira o espírito imortal dele para o reino de Deus, ou para seu trono, paraíso. E então, na segunda vinda de Jesus, minha mãe assentada ali e meu pai que partiu, nunca terão que ceder esse outro corpo. Mas Deus moldará um que é perfeito e imortal e não pode morrer. Agora, Abraão toma Isaac e segue em direção à montanha. Agora o versículo 9. E vieram ao lugar que Deus lhe dissera, e edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou a Isaque, seu filho, e deitou-o sobre o altar em cima da lenha. Agora, antes de irem, posso vê-los partindo. Não disseram a Sara para onde estavam indo, porque ela teria gritado. Eu creio que foi a fé de Abraão que realizou o milagre no ventre de Sara, porque ela duvidou daquilo, até mesmo riu quando ele disse. Foi a fé de Abraão. Portanto, esta é a razão, diz, a oração da fé salvará o doente. A oração de um indivíduo. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Oh, se você apenas soubesse que em sua mão, Cristo nos deu a autoridade, com seu nome, ao sermos cristãos, a arma mais poderosa que o mundo já conheceu. Oração, ela até mesmo muda tudo. Ela muda a mente de Deus. Ela realmente o fez. Após morte ser decretada a um homem, ele orou. Deus disse ao profeta, volte e lhe diga que eu o ouvi. Veja aí, a oração. Fique firme! Perguntaram a Billy Graham recentemente. Madison Bozé está lá hoje levando meu livro para Billy Graham em uma entrevista. Mas e eles querem que eu o siga ali em Washington agora, naquele grande auditório. Podemos ir. Mas agora, será esta a vontade do Pai? Eles acabaram de enviar ontem à noite para ir na noite de anteontem, para ir a Seattle, a uma grande reunião se realizando ali. E o capitão Al-Ferrar e todos eles querem ir lá agora, que eu vá. Eles têm uma reunião evangélica, querem uma, mas é esta a vontade do Pai? Esta é a coisa seguinte. Chamaram-me para um auditório de graça em Baltimore, com capacidade para 10.000 pessoas. Não tenho que pagar nenhum centavo por ele. 500 ministros colocaram seus nomes em um papel. Lá em cima, em casa, agora, nós patrocinaremos 100%. Estamos todos em oração, em todos os lugares. Agora, Pai, onde tu queres que eu vá, esse lugar será o seguinte. Dize-me agora e irei. Estão vendo? É isto. Billy disse, você sabe a que eu devo meu êxito? Disse, não tenho nenhuma ideia. Disse, eu faço pequenas reuniões. Ele soube destas reuniões. Ele saiu com uma pequena tenda, foi ali em Los Angeles, apenas fazendo uma pequena reunião. E todos da faculdade Northwestern começaram a jejuar e orar. E Deus enviou cerca de 15 repórteres e jornais e anunciaram sua reunião. E isso se espalhou pela nação. Quando a princípio comecei com essas declarações aqui, eu disse à minha igreja, permaneçam de rosto inclinado e orem.
Deus começou a mover. De repente, soube de chamadas que vinham da África ao redor de todo o mundo. Como isto chegou lá? Eu não sei. A oração subiu! Ore, creia quando você ora. É isto, creia. Abraão, quando ele era velho, ele creu, e Deus lhe disse para ir, e ele obedeceu. E ao sair a caminho, posso vê-lo tomar os servos e as pequenas mulas, e eles seguirem para alcançar o monte de Deus. Oh, eu simplesmente gosto demais disto. Ouçam isto. Ele disse ao servo, ele disse, fique aqui enquanto vamos além, e o rapaz e eu voltaremos. Oh, que coisa... Desculpe-me, às vezes minhas emoções escapam de mim. O rapaz e eu voltaremos. Como? Eu não sei. Eu vou subir ali para matá-lo. Agora, quando ele sabia, de algum modo, que voltaria. E aqui ele tinha uma faca enfiada em seu cinto. E ele colocou a lenha nos ombros de Isaac. E Isaac subiu a colina guiado por Abraão. Belo tipo, seu único filho, levando-o para a colina. E o próprio altar no qual ele colocou seu filho, ele o levou colina acima em suas costas. Um tipo de Deus enviando seu filho Gólgota acima, com uma cruz de madeira em suas costas, a própria cruz na qual ele foi pregado, e onde Deus não poupou seu próprio filho. Ali o pequeno Isaac olhou por ali, disse, pai, ele disse, aqui está o altar e o fogo, mas disse, onde está o sacrifício? Ele disse, Deus proverá para si mesmo um sacrifício. Amarrou seu pequeno filho único, o colocou em cima do altar, puxou o cutelo e começou a fim de tirar a vida dele. Deus, tu o deste. E quando ele começou a abaixar o cutelo, um anjo segurou sua mão, disse, Abraão, Abraão, para a tua mão. Bem, então um cordeirinho, carneiro, baliu no deserto, ficou com seus chifres presos em algumas vinhas. Abraão correu rapidamente, agarrou o carneiro, soltou seu filho, e o substituto, vejam, e matou o carneiro. Então Deus falou com Abraão, disse, Abraão, sei agora que me amas, tu nunca escondeste nada de mim. Agora veja, para o texto eu quero... Vamos ler isto no versículo 13 e 14. Então levantou Abraão os seus olhos e olhou, e eis um carneiro detrás dele, travado pelas suas pontas no mato. E foi Abraão e tomou o carneiro e ofereceu o holocausto, em lugar de seu filho. Você sabe quem era aquele cordeiro? Ele era Cristo. O ofereceu em seu lugar. E chamou Abraão o nome do lugar, o Senhor proverá. Donde se diz até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Jeová Jiré, o qual foi o primeiro nome redentor de Deus. Jeová Jiré significa o Senhor proverá um sacrifício. Agora, ele era Jeová Jiré, ele era Jeová Rafa, Nissi e assim sucessivamente. Ele tinha 7 nomes compostos redentores. E para substituir a vida humana, tomou um cordeiro e o ofereceu como sacrifício provido, pois em Isaac todas as nações seriam abençoadas, e através de Isaac veio Cristo. E estando nós mortos em Cristo, tomando a semente de Abraão, e somos herdeiros de acordo com a promessa. Aí está você. E aquilo traz, não em nossos corpos, somos gentios em nossos corpos, somos pecadores em nossos corpos, mas em nossas almas, nascendo novamente com o mesmo Espírito que estava sobre o fiel Abraão, aquela força lá dentro nos faz desejar confiar em Deus, embora o corpo fique assustado. Oh, se somos filhos de Abraão, vamos ser como o pai Abraão foi. Agora, Jeová Jiré, o Senhor proverá o sacrifício. Ele realmente proveu o sacrifício. Agora em Romanos, capítulo 4, vamos começar com o versículo 17. Como está escrito, por pai de muitas nações te constituí. Parênteses. Perante aquele no qual creu, a saber, Deus,
o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem. Agora você vê? Então nós, como cristãos, não olhamos, sentimos, vemos, provamos, cheiramos, ouvimos quando estamos falando com Deus. Nós simplesmente cremos em Deus, e isto foi imputado a Abraão por justiça. Agora, os sentidos são instrumentos mundanos. Você crê nisto? Agora, Deus pode controlá-los, eu admitirei isto. Mas eles não nos foram dados para entrarmos em contato com o nosso Pai Celestial, porque Ele não está na carne humana. Deus é um Espírito, e nós entramos em contato com Ele por Espírito através da fé, crendo. Agora, se dissermos que eu tenho Quando eu tinha cabelo, eu tinha os cabelos ondulados, exatamente como meu pai. Meu pai tinha os olhos bem juntos, profundos, azuis. Muitas pessoas dizem, você se parece com seu pai, ou se parece com sua mãe. Bem, eu tenho muitas coisas que são como meu povo. Meu velho avô construiu o tabernáculo aqui. Alguns dizem, você é exatamente como seu avô. Você se parece com seu avô. Você fala como ele. Você tem natureza como a dele. O que é isto? É alguma força que foi passada através daquela geração, que tenho aqui. Você se parece com seus parentes, ou algo no tocante a eles. Você vê uma garotinha e diz, ela não se parece com a mãe dela? Ela age exatamente como sua mãe. Vocês já viram pessoas fazerem isto? Agora, se nascemos de nosso Pai Celestial, Deus, o qual chama as coisas que não são como se fossem, tem que haver algo em nós daquele jeito. Estão vendo? Esta é a razão que um verdadeiro consagrado cristão, que deseja ardentemente a Deus, olha para o que Deus disse em vez do que você vê ou sente. Este é o homem terrestre ainda. Se andarmos na carne, não podemos agradar a Deus. Andamos segundo o Espírito. Estão vendo? Agora, Deus tem feito tudo, mais do que era seu dever de fazer. Ele enviou profetas e sacerdotes, ele enviou seu Filho, ele enviou o Espírito Santo. Ele fez tudo, e fez até mesmo um juramento por si mesmo de que ele faria estas coisas. Agora, quando Deus desce abundante e profundamente aqui, veja, quanto mais você obtém de Deus aqui, mais você crerá em Deus, porque há mais abundância dele. E quanto mais você cultiva isso aqui embaixo, mais você pode crer em Deus. Exatamente como uma criança, quando ela é pequenina, talvez ela não saiba muito sobre isso, mas enquanto ela vai crescendo, ela começa a conhecer mais de Deus. E é aí quando este Espírito aqui toma a natureza de nosso Pai Celestial, o qual é Deus, como eu tomo a natureza de meu pai terrestre, de meu antepassado terrestre. Agora veja, eu simplesmente gosto demais disto. Ouçam agora. Deus, o qual vivificou os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem. Sabe de uma coisa? Como Deus fez a terra, esta terra na qual você se encontra esta manhã, as pessoas não querem crer em fé. Como Deus fez a terra? Ele falou. Amém. Você vê isto? Ele falou e o mundo veio à existência. E este mundo, esta manhã, é a palavra falada de Deus. E ele creu em sua própria palavra. Aqui está! Observe isto! Esse é Deus e você é descendência dele. E Deus está em você. Ele crerá na própria palavra dele. Embora não possa ser vista, sentida, provada ou qualquer coisa, você crerá nela. Vem o que quero dizer? Pois Deus em você crerá em sua própria palavra. Isso está certo? Então você não olha nas coisas que você vê. Você olha nas coisas que Deus disse. O homem não tem muita vitória quando ele decai. Eu sei disso, exatamente. Deus realiza milagres através de um cirurgião hábil, através de drogas medicinais. Deus faz isto. O homem não faz isto. Deus faz. Em Salmo 103:3 diz, eu sou o Senhor que cura todas as tuas enfermidades. Nenhuma cura pode vir a não ser através de Deus. Alguém disse, o diabo pode curar. O diabo não pode curar. Ele pode fazer alegações.
Como alguém tentando pegar o administrador disse, ora, irmão Branham disse, bem, Jesus disse, haverá muitos que virão a mim naquele dia e dirão, Senhor, expulsei eu demônios no teu nome, e tudo mais assim. Bem, disse, aquilo não significa que você é cristão. Ele estava falando sobre estes sinais seguirão aos que crerem. O irmão disse, mas só um minuto, esta é a maneira, vocês, bando de eclesiásticos. Disse, vocês falharam em ver o verdadeiro significado da Escritura. Vocês sempre cometem erros em seu coração, ensinando como doutrina as tradições do homem. Eles falharam em ver que aquele era o Filho de Deus. Eles disseram, ele é Beelzebu. Eles falharam em ver as Escrituras que claramente apontam para Jesus como sendo aquilo. Ele disse, hipócritas, disse, sabeis diferenciar a face dos céus e não conheceis os sinais do tempo. Pois se conhecesseis, conhecerias a mim e a meu dia, e as coisas que estão por vir. E vemos hoje que Deus prometeu nestes últimos dias que essas coisas aconteceriam. Qual o problema com as pessoas? Elas estão cegas. Aquele poder do demônio, mesmo no estado eclesiástico. Tu disseste, Jesus nunca disse nada. Eles disseram, nós expulsamos demônios. Jesus disse, nada sei sobre isto. Eles estavam dizendo coisas que eles não fizeram. Alguém disse, uma determinada igreja denominacional, ele disse, deixa o pregador Branham curar um e eu curarei uma dúzia. Eu disse, se eu curasse um, você poderia curar uma dúzia. Ele disse, se você tivesse um dom como você disse que tem, assim, disse, por que você não vai ao hospital e diz, todos vocês doentes, levantem e vão embora? Disse, todos eles teriam que obedecê-lo. Eu disse, é você um pregador do evangelho? Ele disse, sim, senhor. Eu disse, desça aqui embaixo no bar e diga, todos vocês estão salvos, vão embora. Ele disse, eu poderia se eles crescem em mim. Eu disse, eu também poderia. Aí está você, fé na palavra. Você não poderia salvar a ninguém. E pregar o evangelho da salvação não faz de você um salvador divino, tanto quanto pregar a cura divina não me faz um curador divino, mas é a fé na palavra falada de Deus. E eu sei disto que alguns de nós temos mais fé do que outros, e aqueles que têm fé em abundância devem orar por eles. Mas se você não vive o tipo correto de vida, é melhor você se afastar disto. O diabo rirá de sua oração. Mas quando você vive certo e faz o que é certo, e age certo e tem fé em Deus, Satanás tremerá quando você falar, porque Deus jurou que ele cuidaria daquela oração. Isso é verdade. Agora ouçam, Abraão agora, um homem velho. Vou me apressar. Um velho agora, com idade bem avançada, 100 anos de idade. Deus já lhe tinha dado este filho cerca de 16 ou 18 anos depois, ou talvez 118, 20 anos de idade. Ele disse, agora leve-o para cima, destrua-o. E Abraão não titubeou na promessa. Ouçam isto, ele era como Deus, ele tinha uma parte de Deus em si, pois ele creu. Ouçam, versículo 18. E o qual, em esperança, creu contra a esperança. Não tinha nem mesmo esperança para isso. Entretanto, ele creu contra a esperança que seria feito pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito. Assim será a tua descendência. Agora ouçam, versículo 19. Vista a couraça, segure a taça. Observe. E não enfraqueceu na fé, nem atentou para o seu próprio corpo já amortecido. Agora, se seu pai Abraão, do qual você é filho, através de Cristo, não atentou para seu próprio corpo quando estava morto, e que tal o seu, que está vivo esta manhã? Vem o que quero dizer? E aquilo foi antes de Cristo vir, aquilo foi antes de qualquer pacto ser feito, aquilo foi antes da grande nuvem de testemunha ter seguido, antes do Espírito Santo vir, e Abraão creu em Deus. Não enfraqueceu na fé, nem atentou para o seu próprio corpo. Não atente para a sua enfermidade, atente para o que Deus disse sobre ela. Se eu tivesse atentado para a minha, quando os irmãos Maio me disseram, você está acabado, eu estaria acabado. Mas eu não atentei para o meu corpo, eu não atentei para a minha enfermidade, eu não atentei para o que eles disseram, eu atentei para o que Deus disse.
Mas quando eu estava cego, saía por aí de óculos, não conseguia nem mesmo ir cortar o cabelo. Tirava os meus óculos na barbearia e minha cabeça agitava até eu ter que me assentar. Deixava que ele cortasse o cabelo de outra pessoa, então voltava para a cadeira de barbeiro e tentava cortar o meu. O que seria se eu tivesse atentado para isto? Porém, eu não atentei para a cegueira de meus olhos quando aprendi de Deus. Quando o médico me disse, um bocado de comida sólida tirará a sua vida. Quando eu puxei, minha mãe está sentada ali como testemunha. Eles estavam me dando bebida à base de cevada e suco de ameixa seco coado. Eu vivi por meio disso 1 ano aproximadamente. Eles disseram, bem, um bocado de comida sólida o matará. Eu comecei a ler a Bíblia e encontrei Deus em minha alma. Eu li ali onde diz, qualquer coisa que desejardes quando orardes, crede e recebereis. Nunca tinha sido feita uma oração em nossa mesa. Eu me lembro de papai assentado ali na ponta. Eu disse, podemos orar? Mamãe olhou e começou a chorar, e papai não sabia o que fazer. Eu disse, Deus! Estava com a Bíblia em cima da mesa. Eu disse, se eu morrer, vou para casa confiando em ti. Tua palavra diz isto. Eu tenho que atentar ou para o que o médico disse ou atentar para o que tu disseste. Eu aceitei a palavra dele por 1 ano e não estou melhor. Estou piorando. Eu não atentarei mais para o que ele disse. Atentarei para o que tu disseste. E pedi a bênção. Comemos feijão, pão de milho e cebola. Eu enchi um prato daquilo e comecei a comer. A primeira mordida que foi para meu estômago parecia que ia me matar. Tive que colocar minha mão em minha boca para evitar que voltasse. E aquilo continuou voltando e eu engolia. Voltava, eu engolia. Porém, eu não atentei para o meu estômago. Eu atentei para o que Deus disse a respeito daquilo, não o que eu sentia. Aquilo estava me queimando. Eu saí para a rua e estava andando assim pela rua. A água escorria pela minha boca. Disse, como você se sente, Billy? Eu disse, muito bem. Dias passaram, semanas passaram. Ainda andando, encontrava-me em uma vala com meu estômago assim. Colocava minha mão assim, socando com o soquete assim, cantando, oh, como ama Jesus. Eu o punha no chão, então jogava mais terra, gritava, oh, como ama Jesus. Simplesmente arrotando aquela comida, voltava, a cabeça girava tanto que eu mal conseguia trabalhar. Diziam, como está se sentindo esta manhã? Billy, você está doente? Eu dizia, não, sinto-me muito bem. Então, mais tarde, quando eu testifiquei, alguém disse, você mentiu então. Eu disse, não, nunca. Eu não estava falando sobre esses sentidos aqui do corpo. Eles estão mortos. Eu considerava que Cristo flui de dentro de mim. Eu disse, eu estava tomando o que ele disse e me sentia muito bem a respeito disto. Aí está você. Não atente para seu próprio corpo, não atente para as enfermidades, pois elas são do diabo, certo? Atente para a promessa de Deus. Alguém há não muito tempo atrás disse, agora veja, você não pode pregar a cura divina no pacto. Um esperto pregador batista que foi... Eu disse, agora não quero discutir com você sobre o pacto, porque sei que você não tem base para se firmar, bastante fundamental. Eu disse, eu sei que você não tem base. Aqui está uma escritura. Das 40, tirará toda a coisa. Ele foi ferido pelas nossas transgressões, remoído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras, fomos sarados. Eu disse, onde você aplica isso? Ao Calvário? Eu disse, você crê que os 7 nomes redentores, nomes compostos, pertencem a Jesus? Se ele não fosse e não cumprisse, e nele estivessem aqueles 7 nomes compostos, ele não seria Jeová Jiré. Aí está Jeová Jiré, o sacrifício provido por Deus. E você terá que admitir isso ou dizer que ele não era o Filho de Deus. Então, se ele é Jeová Jiré, ele é Jeová Rafa, o curador também. Pois todos os 7 nomes compostos, nossa vitória, nossa bandeira, e nosso escudo, e nosso broquel, e nossa cura, e nossa salvação, nosso sacrifício provido, tudo colocado nele. E quando ele morreu no Calvário, ele destruiu os principados, ressuscitou, estendeu suas mãos, disse, está consumado, aleluia! Demônios tremeram, o inferno estremeceu. É um tipo para cada caminho. E ele ressuscitou na manhã de Páscoa. Eu sou aquele que estava morto e vivo novamente. We're marching to Zion, a beautiful, beautiful Zion. We're marching upward to Zion, that beautiful city of God. Oh, we're marching.
those refused to sing, who never knew our God, but children of the heavenly King, and but children of the heavenly King, and may speak their joys abroad, may speak their joys abroad. For we're marching to glory. Hallelujah. The beautiful, beautiful Zion. Oh, we're marching upward to Zion, that beautiful city of God. Oh, we're marching to Zion, oh, beautiful, beautiful Zion. We're marching upward to Zion, that beautiful city of God. Get your handkerchief out. Take out your handkerchief just a minute. Let's give the Lord a wave offering. It ain't a sheep.